Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender a como criar funções utilizando aí o Twig Template, ou seja, as nossas próprias funções, para que a gente possa utilizar aí dentro das nossas views. O Twig Template ele possui diversas funções, nós vamos utilizar diversas delas conforme nós formos evoluindo, mas é importante a gente saber criar as nossas próprias funções, caso venhamos a querer utilizar, e em um momento ou outro a gente vai utilizar. Então, aqui na nossa classe template, eu vou criar aqui abaixo do renderizar um método privado. Então, aqui, private function, vou dar o nome aqui de helpers, pois vão ter várias classes auxiliares. Não vai ter aqui nenhum parâmetro, e o retorno vou colocar aqui void. Aqui nosso renderizar, se você não colocou, ficou faltando aqui o retorno também, é importante colocar. Então, retorno aqui string. Bom, dentro desse helpers aqui, então, desse método helpers, nós vamos colocar, então, as nossas funções. Só que para a gente colocar aqui as nossas funções dentro do template, a gente deve seguir aí uma orientação para que a gente não tenha nenhum problema de carregamento aí com as funções. Então, aqui, abaixo do namespace, eu vou utilizar aqui uma nova classe também aí do Twig, chamado Lexer. Aqui, ó. E abaixo do nosso loader aqui abaixo, dentro do nosso construtor, abaixo aqui do loader, eu vou utilizar ela então. Vou criar aqui uma variável chamada Lexer. Então, na minha variável Lexer, aqui eu vou dar um new Lexer. E aqui ele pede o meu environment, ou seja, o loader. Então, o Lexer aqui vai pedir o nosso loader, que nada mais é do que o nosso Twig aqui. Então, aqui, ó, diz Twigger. E como segundo parâmetro aqui do Lexer, vai receber aqui um array. Então, tem aqui um array. Dentro desse array, deixa eu dar um enter aqui, é que eu vou chamar nosso método privado aqui, ó, helpers. Então, aqui, basta eu colocar helpers aqui, né? Ele adicionou ali para mim, então, diz helpers. Não tem ponto e vírgula aqui no final. No final, nós estamos aqui dentro de um array. Então, instanciado aqui o Lexer, ponto e vírgula aqui no final. Abaixo, o nosso Twig aqui, ó. Aqui no Twig, então, eu vou encapsular aqui para chamar a função setLexer. Então, tem ali o setLexer. E ele já colocou ali a nossa variável e está ok. Deixa eu indentar aqui o código. Estamos simplesmente utilizando aqui uma orientação. Caso você não queira fazer isso, não tem nenhum problema. Você pode tentar criar as funções e ir utilizando. Mas pode ser que, se você tiver algum problema no carregamento das funções, seja necessário você fazer este procedimento aqui. Então, feito isso, a gente pode partir então para criar as nossas funções e utilizar diretamente nas nossas views. Então, aqui no nosso helpers, eu vou criar aqui um array. Eu criei aqui um array. E dentro desse array, vou colocar ponto aqui no final, é que eu vou criar então diversas funções. Então aqui eu vou chamar Twig, seja o nosso atributo. E nesse atributo, add function. Apago aqui. E dentro desse function, seja dentro desse parênteses aqui, do function aqui, eu vou instanciar então new Twig function. E aqui, dessa segunda opção aqui, ó, o primeiro, eu vou colocar aqui o nome da função que eu quero. Por exemplo, vou colocar aqui a função, vou dar o nome de URL. Então, pode ser qualquer nome. Primeiramente, vem o nome da função. E como segundo parâmetro aqui, vem exatamente a função. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar melhor. Então, vem o function. Entre parênteses, eu vou colocar aí os parâmetros, caso tenha, obviamente. No caso da função URL, vai ter um parâmetro do tipo string, chamada URL, e esse parâmetro pode ser nulo. Então, pode ou não ter a URL informada ali. Depois dos parênteses, eu vou colocar aqui chaves, e é dentro dessas chaves que vai ser desenvolvido aí o corpo da função. É diferente da forma tradicional como a gente cria função, no entanto, é um requerimento aqui do componente, é uma das formas de se fazer. Então, a gente tem que seguir as orientações. E aqui, por exemplo, eu simplesmente dou um retorno, se eu quiser diretamente, e aí eu poderia, por exemplo, colocar qualquer coisa aqui, que ao chamar essa função aqui, seria retornado. Então, por exemplo, aqui, URL. Ao salvar aqui, perceba que nada acontece. No entanto, tendo a função criada, ou seja, acabamos de criar uma função, você pode ir em qualquer view que você queira e chamar a função. Por exemplo, aqui, como é que eu faço para chamar a função? Simplesmente digito o nome dela, URL, deixa eu dar um espaço aqui.
e você coloca entre parênteses exatamente como a gente chamaria uma função fora aí de um arquivo HTML, ou seja, em um arquivo PHP, exatamente como a gente chamaria a função. Então, dei o nome da função. Como a gente viu, pode ou não ter a URL aqui. Se eu salvo, perceba que ele chamou ali, ó, aqui URL, pois foi o que a gente colocou como retorno aqui. Então está funcionando corretamente, é dessa forma que a gente cria nossas próprias funções. Então, a partir desse momento, dentro dessas chaves aqui, você poderia desenvolver e você pode desenvolver todas as funções ou reescrever ali as funções, todas as funções do helper que nós desenvolvemos lá na aula de fundamentos, ou seja, nas funções. No entanto, eu não gosto de utilizar a escrita das funções diretamente aqui no Twig Template, pois em algum momento, se eu quiser mudar aí para uma outra engine template, ou mesmo não quiser utilizar uma engine template, eu gosto de ter as minhas funções prontas e criadas diretamente, somente lá no meu helpers. Mas então como é que eu faço aqui para chamar as funções que está lá? Basta você vir aqui então, usar o nosso helper, então use, vou colocar aqui ó, helpers. Então já estou chamando aqui o meu helpers e lá basta eu chamar, ao invés de retornar aqui alguma coisa, eu vou chamar então meu helpers e vou chamar então o método estático lá, o URL. Ele já colocou o parâmetro aqui, o URL. Este retorno, eu estou retornando uma função lá desenvolvida por mim. Esse parâmetro URL aqui está vindo daqui da função do Twig Template. Ou seja, o Twig aqui criou então uma função, mas ele vai retornar a minha função criada lá no helpers. Salvo aqui. E temos um erro aqui falando de argumentos. Então eu chamei a função helpers e coloquei aqui o parâmetro como obrigatório. Mas voltando lá no nosso helper, deixa eu abrir ele aqui. Lá no nosso método URL, perceba que é obrigatório passar aqui a URL. Então vou atribuir aqui na função o null. Então aqui igual null, exatamente como fizemos lá na chamada do Twig Template. Vou salvar. Então perceba que eu tenho ali, ó, localhost /block. Então a URL ela pode ser nula. Se ela não for nula, não vai ter nada aqui depois do nosso endereço aqui. Agora, se eu voltar lá no nosso index, e se eu quiser colocar alguma URL aqui, então, por exemplo, o link admin, por exemplo. Então aqui, como é uma string, eu coloco, por exemplo, admin, salvo, e está ali, ele adicionou. Então, se tiver aqui o nome aí de uma rota, ou seja, da URL, ele vai adicionar ali. Se não tiver, ele simplesmente vai deixar a URL. No nosso caso, está aqui localhost, pois nós temos aqui a nossa função automática. Se estiver em localhost, como a gente viu lá, ele pega a URL de desenvolvimento, que no nosso caso é localhost mesmo. Então está pronta aí a nossa função URL para ser utilizada dentro do template. Posso fechar aqui. E a criação de novas funções é o mesmo procedimento. Então aqui, como é um array, certo? Aqui eu tenho um array. E aqui eu tenho a função criada agora com o Twig Template. Basta você colocar então aqui uma vírgula e ir seguindo, criando tantas quantas funções você quiser. Então, para a gente criar uma função, mais uma vez, coloco ali o nosso Twig, venho aqui add function, e dentro dos parênteses a gente coloca então um new Twig function. O primeiro parâmetro é o nome dessa função, por exemplo, aqui, ó, saudação. O segundo parâmetro é o function. Lembrando que aqui é o function do próprio Twig. Então, deixa eu dar um espaço aqui. Function. No saudação não tem nenhum parâmetro, então pode ficar vazio aqui. E depois dos parênteses aqui, entra chaves. E dentro dessas chaves é que vai ter aí o corpo, então, da função. Então, aqui, return, por exemplo, olá. Salvo aqui. Se eu volto lá, deixa eu duplicar essa linha aqui e chamo a função exatamente, deixa eu apagar isso tudo, saudação, salvo, temos ali o nosso olá. Então, voltando lá, você poderia desenvolver aqui todo o corpo da sua função dentro aí do corpo do Twig Template, ou simplesmente como eu faço, falei, eu não gosto de deixar acoplado, então venho aqui, dou um helper e chamo lá a nossa função saudação. Salvo e está aí mais uma função para ser utilizada. Um ponto e vírgula aqui no final. E aí você pode ir adicionando tantas quantas outras você quiser. Então vou até copiar agora o mesmo procedimento. Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. E agora eu vou chamar, por exemplo, a função resumir texto.
Se resumir texto tem dois parâmetros, então tem um parâmetro string texto e tem um parâmetro int limite, certo? E aqui no retorno, retorne resumir texto. Ele já colocou ali, ó, os parâmetros do Twig, da função do Twig de criar no meu helper texto limite. Mesma coisa, Alt Shift F aqui para identar, salvo. Então, para resumir o texto, eu poderia vir lá no nosso index, por exemplo, eu quero utilizar aqui no título, que está vindo lá do nosso controlador. Então, resumir texto, primeiro parâmetro, título, segundo eu colocaria, por exemplo, aqui assim, salvo. Então, está limitado ali a 5 caracteres. Então, você perceba o tanto que é simples a gente utilizar aí depois que está tudo pronto. No começo é um pouquinho complexo realmente entender a documentação e implementar. Mas depois que ela está implementada, você vai ver que você adianta muito o seu trabalho e o seu código fica muito mais bonito, muito mais simples de entender e de utilizar e reutilizar também. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.